Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: perseverai, sejais unânimes num só batismo, num só Espírito. Aquele que disse aqueles que os seguiam: aguardais enquanto sejais revestidos, do alto, sejais revestidos do alto, o batismo com Espírito e com fogo. Ficai, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e Ele vos enviará em meu nome o batismo do qual fomos batizados em nome de Jesus. O Deus Altíssimo nos atrai até Ele, enviando o seu Espírito. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Uma unção que despedaça todo jugo do opressor, que pisa toda força do mal. Aonde quer que pisares a planta dos pés, sejam luz, assim como ele é a luz do Altíssimo, o candelabro, aonde devemos perseverar. Um coração contrito e arrependido ele não despreza, onde ele disse: nem lembrareis da arca. Aleluia! A tenda do encontro, aquele que tudo vê, tudo contempla e executa, aonde sois mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele disse: Tomé, porque me vistes, crestes? De agora em diante, bem-aventurados sois os que não viram e creem em mim. Farão as mesmas obras. Obras maiores, porque aquele que foi para o Pai e nos justifica, assim como ele recebeu o poder e autoridade para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito, assim ele nos outorgou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia! Para quebrar toda a força do mal, para jamais se dar vencido pelo mal, mas antes vencer o mal pelo bem, aonde ele nos ensina: sujeitai-vos ao Senhor e resisti à maledicência, e ela fugirá de vós. Segundo a natureza humana, sois escravos, sois malditos, sois mentirosos, sois trevas, mas nós reivindicamos a natureza divina, segundo o seu Espírito, é a verdade, é o caminho, é a vida, vida com abundância e a ressurreição do último dia, emudecendo tudo aquilo que é falso e distancia o povo do Senhor, porque ninguém pode colocar outro fundamento. A palavra diz: até mesmo nós, se desviarmos deste evangelho, até mesmo um anjo do céu que anunciar um evangelho diferente do que anunciamos em espírito e em verdade, seja anátema. Jamais ele vai unir um membro da meretriz ao seu corpo. Aleluia! Assim como ele, sendo o vinho novo, ainda que se derrame o vinho novo em odre velho, ele se rompe, porque só se conserva se o odre for novo, ambos com vinho novo. Aleluia! Por isso perseverai, porque bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança
e permanece dia após dia. Bem-aventurados sois aqueles que, quando o Senhor vier os apanhar, fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor que nos recrutou para uma boa obra, e se persevera como aqueles que não retrocedem, mas que antes persevera fazendo a vontade do Senhor, aquele mesmo que disse: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, para que fosse um exemplo para nós, porque ainda que ele fizesse a vontade de si mesmo, ele sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo. Aquele que igualou ao Deus Altíssimo e se fez Deus único e verdadeiro através dele, e só há algo que faz o Altíssimo maior do que ele, aquele grande dia que ele já dizia: não vos compete saber as datas que são exclusividade do meu Pai, mas que haveria sinais, do qual ele nos disse: antes da ceifa final, será expulso todos os falsos profetas, todo o joio sendo amarrado, o anticristo. Quem é o anticristo, senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? Todos, a figueira brava, da qual ele disse: seca-te imediatamente, a Babilônia, que é como um tremor de terra e que despedaça todos os seus Baal, todos os seus Dagon. O Senhor é aquele que está fazendo um tremor de terra, onde ele tira toda impureza. Ele é aquele que está soterrando tudo aquilo que é imundícia, tudo aquilo que se opõe à sua verdade. A terra está se abrindo e engolindo tudo aquilo que é meramente humano, tanto aquilo que eles adoram, como aqueles que se tornou uma estátua de sal e será pisado. Assim nos diz o Senhor. Eis que confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam e mancomunam contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, porque ele está no centro do trono de pé, como quem pisa uva nos lagares, a terra é o escabelo dos seus pés. Está a rir com desprezo daqueles que zombam da sua verdade. Assim nos diz o Senhor. Eles clamam e clamam por seus deuses, mas eles nada podem fazer, porque o Senhor é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, e faz absolutamente tudo, e está a confundir aqueles que na verdade se opõem, e não há quem possa escapar da sua mão poderosa e do seu braço forte. Assim nos diz o Senhor, e ele é aquele que diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Temei e tremei diante do Senhor, ó povos, línguas e nações. O Senhor me mostra uma bola de fogo com uma explosão muito grande, e haverá muitas mortes e muitos danos sobre toda a terra. Assim diz o Senhor.